Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou o Customer Success responsável pelo Arcline aqui no Brasil e hoje eu vou passar para vocês um pouquinho do Arcline Live. E para demonstrar o Arcline Live, eu preciso explicar para vocês algumas características gerais dele, tá? Então, diferente das outras versões do Arcline, o Arcline Live é focado exclusivamente para renderização. Então, ele é um renderizador em tempo real. O que significa? Significa que ele vai pegar o modelo que eu tenho, trazer para dentro do software e renderizar em tempo real. Então, você não gasta tempo de renderização, tá? Outro ponto positivo do Arcline Live é em relação à sua licença, que também é permanente. Isso aí se mantém também para o Live, ok? Bom, então para demonstrar ele na prática, eu vou abrir um arquivo aqui no Arcline LT, tá? E eu vou vincular ele com Live. Por quê? O Arcline Live ele consegue trazer arquivos de fora no formato OBJ, porém ele tem um vínculo, um aplicativo que vincula ele com Arcline Pro, Arcline Interior, Arcline LT e também com o SketchUp, tá? Então, qualquer um desses softwares de modelagem, de projeto, eu consigo fazer o meu arquivo e vincular ele com o Arcline Live para fazer as minhas renderizações, tá? E nele você fazer animação, imagens 360 e por aí vai. Bom, então vamos lá, vou começar a compartilhar minha tela para a gente ver um pouquinho do que o software é capaz. Bom, então esse aqui é o arquivo do Arcline LT, tá? Então é um arquivo completo. Aqui se eu for, por exemplo, na minha planta baixa, eu vou ter o arquivo aqui, tá? Feito. Vou ir na minha perspectiva para vocês darem uma olhadinha. Então eu tenho basicamente o arquivo construído aqui, tá? Bom, então como eu faço para levar isso aqui para o Arcline Live? Aqui dentro do Arcline, tá? No caso do SketchUp, teria o pluginzinho Arcline Live que faria a mesma coisa. Bom, vou em visualização, Arcline Live, ele vai perguntar se eu tenho certeza, eu vou falar que sim e ele já vai abrir para mim o Arcline Live com o meu modelo lá, tá? Ele vai gerar o modelo, vai calcular tudo que eu tenho aqui no meu Arcline e já vai abrir direto lá no outro software, que é o de renderização, que é o Arcline Live, o foco desse vídeo aqui. Perfeito? Bom, então ele concluindo aqui, ele vai carregar o meu modelo e já vai liberar para eu renderizar, tá? Assim que terminar, eu já volto e mostro para vocês, para o vídeo não ficar um pouquinho mais longo do que deveria. Então, aí está nosso arquivo no Arcline Live, tá? Aqui pode ver que é outra viewport, é outro modelo de visualização e aqui já está renderizado, tá? Então, se eu comparar a minha visão aqui do Arcline LT e aqui do Live, vocês vão ver que já tem mais informações de renderização, tá? O Arcline LT, lembrando, não tem um render. Ele vai fazer toda a sua parte de projeto, documentação, diagramação, enfim, toda essa parte de construção de modelo também completo. Porém, o render integrado vai ser só na Interior e na Pro. Caso eu queira ainda o Live, eu consigo também vincular, não tem problema nenhum, beleza? Mas, caso eu queira o LT mais a Live, vai funcionar nesse esqueminha que eu estou mostrando para vocês. Você consegue vincular o seu arquivo lá. E se eu alterar alguma coisa aqui, altera lá também, tá? Então, sem mais delongas, vou abrir aqui o nosso Arcline e como ele funciona. Basicamente, eu vou me movimentando como se fosse um jogo, então com WASD, ok? Aqui em cima eu tenho as minhas ferramentas de mover, escalonar, rotacionar, copiar, colar, salvar e por aí vai. Então, eu posso salvar esse modelo sempre que eu quiser. Aqui embaixo eu tenho as edições, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui está com as edições de clima habilitado, onde eu posso diminuir o sol, aumentar o sol, se eu quero um clima nublado ou não, e se eu quero aqui nuvens no céu ou não, tá? Ou meio intermediário entre isso, eu consigo controlar a intensidade. Posso movimentar o horário, caso eu queira outro tipo de horário, e o mês do ano, caso eu queira outra característica para mês do ano também, ok? Então, consigo mexer isso daqui e aqui do meu lado fica o navegador. O navegador é tudo que eu tenho no software, ok? Então, toda a parte aí de blocos, textura, iluminação e por aí vai.
Bom, então aqui em cima ficam as ferramentas. O que eu consigo fazer? Modelar terreno, então eu consigo alterar o meu terreno, consigo movimentar o clima, então alterar o clima que eu tenho no meu desenho. Pincel de folhagem, então eu consigo criar vegetações realistas, tá? Como por exemplo grama realista, distribuir árvores e por aí vai. Consigo baixar, isso aqui é impressionante, tá? Eu gosto muito. Eu consigo baixar basicamente do 3D Warehouse direto no meu Arcline Live. Então eu pesquiso alguma coisa aqui, baixo, automaticamente ele vem para o meu modelo renderizado aqui, ok? Minha biblioteca, vulgo navegador, que fica tudo aqui bonitinho. E aqui fica a parte de edições. Então eu posso editar a propriedade de câmera, como campo de visão, exposição, tudo para minha imagem ficar com a aparência que eu realmente quero e o mais próximo do que eu quero, tá? Posso colocar profundidade de campo, que é aquele borrãozinho, né, o Depth of Field. Posso ativar a iluminação global para melhorar ainda mais a iluminação do meu Arcline. E ativar reflexo de lente, vinheta, aberração cromática e por aí vai. Enfim, todas as configurações de câmera, tá? Aqui configurações de material, então eu consigo selecionar o meu material e consigo selecionar reflexo, como que vai funcionar o reflexo, rugosidade, quanto de rugosidade que esse material vai ter, bump, caso ele tenha algum relevo de textura, tá? Então eu consigo definir tudo aqui. Inclusive pode ver que ele aceita materiais PBR, né? Então eu consigo facilmente baixar o material PBR da internet, como do ambiente CG, Polygon ou algum outro site de minha preferência que tenham texturas PBR. Eu consigo adicionar aqui. Pô, Gabriel, não quero uma textura PBR, quero essa. Como eu consigo configurar de uma maneira fácil? Você pode vir aqui e selecionar o tipo de material que é. Vamos dar um exemplo? Vou selecionar aqui o metal ali, tá? E eu vou vir aqui e colocar metal. Prontinho, ele já vai ganhar um aspecto de metal, pode ver que ele está mais brilhoso, né? E aí eu defino aqui a rugosidade dele. Isso aqui é um exemplo que vai valer para vários tipos aí de materiais. Pô, quero humanizar o meu modelo, sem problemas. Eu posso colocar carro, por exemplo, movimentar esse carro livremente aqui pelo meu modelo. Vários tipos de blocos, né, que eu posso adicionar, tá? Vai ser tudo facinho assim, clicando e arrastando. Inclusive, para mudar a textura, a mesma coisa, tá? Vamos supor, quero aquela parede aqui, só essa daqui de cima azul. Eu clico, arrasto e solto. Ela vai ficar azul, tá? Então, bem facinho. Bloco é a mesma coisa, então só para mostrar para aqui primeiro textura, eu tenho vários tipos, inclusive materiais em vídeo para criar animação, então isso é muito bacana. E blocos também eu tenho vários, tá? Inclusive de pessoas. Pode ver que algumas tem o playzinho aqui, é porque sim, a pessoa é animada. Então sim, a pessoa consegue andar, consegue interagir com a cena, tá? Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou girar esse rapaz aqui para lá, tá? E eu vou vir aqui e vou colocar para editar o bloco aqui no Arcline Live, tá? Então a edição de bloco é aqui. E eu crio em animação. Então eu posso colocar caminhar alegremente para ele caminhar. Posso colocar conversando para ele ficar parado apenas conversando. Mas eu vou deixar ele aqui. Posso colocar ele sentado, tá? Então sentado numa cadeira, por exemplo, algum modelo que eu tenha. Mas eu vou colocar ele andando realmente, tá? E nisso daqui eu vou adicionar um caminho de animação. Então vamos lá. Vou clicar aqui e vou com essa bolinha aqui, ó, vou fazer o caminho que ele faria, tá? Então nesse caso ele vai fazer esse caminho, ele vai entrar aqui, que é uma das entradas das casas. E prontinho. Eu vou colocar aqui começar a andar, tá? Eu vou confirmar primeiro, né, dar um enter. OK. Dei um ESC sem querer. Vou fazer de novo aqui. OK, agora sim. Cliquei com o botão direito para confirmar. Agora sim eu confirmei. Então aí é fácil, né? Eu só vou colocar uma velocidade para ele aqui. 5 km por exemplo. Ele está andando, ele está deslizando, né? Então eu vou colocar ele para andar. Prontinho, ele começou a andar sem problema nenhum ali pela minha cena, tá? Então ele vai basicamente fazer essa animação. E eu posso criar um vídeo disso, da pessoa andando, do clima fechando, do clima ficando de noite ao longo do dia, pessoas indo e vindo, né? Eu coloquei um aqui, mas posso colocar quantos quiser, tá bom? Então fazer animações bem bacana do projeto.
Bom, então, texturas prontas, materiais prontos também, eu consigo baixar qualquer coisa, 3D Warehouse, ou adicionar uma textura pelo materiais PBR ou algum layer que eu tenho. E qual o resultado final eu consigo com isso? Consigo imagens, tá? Gerar imagens, consigo gerar vídeos, então animações, consigo criar panoramas 360. E aqui do lado eu tenho opções referente a como vou movimentar na cena, se andando, voando ou por clique na minha cena. São essas três opções aqui, tá? Mas tudo isso que eu passei aqui é instantâneo, tá? Então vamos supor, pô, quero gerar uma imagem, óbvio, depois que eu trabalhar nela bonitinho, colocar as informações, eu venho aqui, venho no maisinho, pronto, essa imagem já está pronta, tá? Então basicamente com essa informação ela veio assim e a gente deixou ela assim, então aí é só continuar, né? Depois deixar bonitinho, é facinho exportar essa imagem do live pro destino que você quiser, então em imagem, em vídeo ou 360, beleza? Bom, então isso daqui foi apenas uma prévia do Arcline Live, tá? Que é o Arcline para render em tempo real. Caso vocês tenham se interessado, eu recomendo vocês a agendarem uma apresentação, que aí a gente vai mais a fundo e mostra mais exemplos de como fazer cada coisa nele, beleza? Muito obrigado por assistir esse vídeo e até uma próxima.